Olá pessoal, estamos aí no nosso quase encerramento da matéria, capítulo da gestão ambiental, capítulo 12 do livro, tá? Vamos começando aí, né? Falando sobre o conceito tradicional de meio ambiente, que sempre foi considerado muito simples, como tudo aquilo que nos cerca, incluindo água, ar e solo, né? Tá aí a imagem da floresta, né? Que é a imagem, né, que você pensa em meio ambiente, né? A primeira ideia é essa daí, conceito já antigo. Já no conceito moderno, conjunto de elementos relacionados com fluxo dinâmico e contínuo de processos naturais, históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos, seja uma coisa muito mais complexa. Aí aparece um meio ambiente de São Paulo e o Parque do Ibirapuera. Aí você tem toda uma interação, né, de todos os fatores que levam a esse ambiente que o homem vive. Em gestão ambiental, a gente considera que, a partir da intervenção humana no meio ambiente, ele pode ser classificado entre o natural e o construído. No natural, toda energia é aproveitada e reutilizada, sobrevive com o próprio recurso e equilíbrio é mantido por processos naturais. É só você lembrar de novo da imagem da floresta, de uma fazenda, né? São ambientes que, por si só, eles se mantêm. O ambiente construído não, né? Seus processos são focados para a geração de resíduos não aproveitados, usa principalmente fonte de energias finitas, processo depende de recursos naturais de outras áreas ou regiões, né? Então, quando você pensa no próprio Parque Ibirapuera, ali centro de São Paulo, tá? O que é construído ali, o recurso para construir aquilo ali vem, né, de outras regiões, sustentar aquilo em termos de energia vem também de outras regiões, né? O conceito nosso de civilização, tá? Num primeiro momento, o homem, na Revolução Industrial, ou até antes dela, faz grande uso do que? Lenha, né? Lenha, carvão, tá? Que são o que? Elementos finitos de energia. Finito porque dentro do horizonte de vida do ser humano são elementos que não se renovam facilmente, né? Ele vai se renovar, né, ao longo do tempo e tal, né? O petróleo, né, a energia nuclear, tá? São coisas que a gente considera aí como recursos de energia finitos, né? Tanto no ambiente natural quanto construído, né? Recursos naturais são renováveis, classificados, né, entre renováveis e não renováveis. Então aí a figura mostra bem, né, pessoal? Recursos naturais classificados entre os biológicos, hídricos, energéticos e minerais. Tá? Ali você tem, vamos observar aqui, né? Biológicos são, né, renováveis, né? Hídricos também são renováveis, tá? E energéticos aí existe uma divisão, né? Uma divisão entre o quê? Entre aqueles renováveis que são chamadas energias alternativas, que são eólica, hidrelétrica, solar, geotérmica, biomassa e mares, tá? E dentre os energéticos, aqueles que são não renováveis, energia nuclear, combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Toda a nossa história quase da Revolução Industrial, ela nasce ali do carvão. Carvão, quando a gente fala desse carvão relativo a combustível fóssil, pessoal, quer dizer o carvão mineral. Tá? Antes da Revolução Industrial, muito uso da lenha, né? A lenha, sim, você tem um recurso renovável que você corta, né, a árvore, então você pode, né, plantar, esperar ela crescer, né, e cortar, tá? E aí você pode fazer o carvão, né? Mas a partir da Revolução Industrial você usa o carvão mineral, que na verdade é um combustível fóssil, extremamente poluente. Depois que veio a descoberta do petróleo, que
já é um pouco menos poluente, mas continua sendo muito poluente, né? E não renovável. E o gás natural, que dos três aí é em termos de regeneração de resíduo, né? É o menos ruim, né? Não tem bom nessa história não, tá? Aí vem a observação logo abaixo, né? Em busca do seu desenvolvimento, o homem tem construído cada vez mais novos ambientes. É necessário entender, pessoal, que em termos aqui de conceitos, né? Ecologia estuda ecossistema e habitats, tá? Habitat, região determinada o organismo habita, o homem, o seu habitat é o planeta Terra de forma geral, né? Ecossistema estudo das interações entre fatores abióticos e abióticos, né? Aqueles que são considerados não vivos, tá? E os bióticos vivos, né? E os humanos colocados, né? Numa posição especial, né? É a convivência desses três é o ecossistema, tá? Nisso se considera a questão dos ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo da água, gente, a água não acaba, tá? A água, ela não vai para o espaço, para a atmosfera, né? Ela está presa dentro do planeta. Tudo que é consumido, né? Você evapora ou então é absorvido pela água e isso retorna ao ambiente num ciclo que se fecha, né? Então você não perde isso daí, né? O que acontece com a água é o quê? Ou ela muda de lugar. Se você tem uma fazenda com uma mata, o dono da fazenda vai lá, corta essa mata, ele vai fazer com que aquela mina que estava dentro da mata pare de jorrar água. Ela vai jorrar água em outro lugar. Ela muda de lugar a água, tá? E a outra coisa que acontece com a água é o quê? Você de repente tem um leito de rio de água límpida, você instala uma indústria, joga resíduos nela sem tratar, você poluiu aquela água. Se eu gastava R$ 1 para poder limpar cada 1.000 litros de água daquele leito de rio, a partir da indústria, ao invés de gastar R$ 1 para cada 1.000 litros de água retirada do rio ser tratada, eu vou passar a gastar 5, R$ 10 para poder tratar cada 1.000 litros de água retirada daquele leito de rio. Então, a água ela muda de lugar, ou então ela passa a ter o seu tratamento para potabilidade, ou seja, a gente conseguir utilizar e beber mais caro, tá? E aí vem, né? Não é só o ciclo da água, tá, pessoal? O carbono também não vai embora. O carbono fica preso aqui, é o chamado efeito estufa, tá? Na hora que a gente derruba uma árvore e queima, a gente faz o quê? A árvore é uma reserva de carbono. Ela está impregnada de carbono. Você queima, você tira o carbono dela e joga na atmosfera, aumentando o efeito estufa. Na hora que eu planto outra árvore, ela vai fazer o quê? Ela vai capturar esse carbono da atmosfera e refixar ele nela, dessa forma diminuindo o efeito estufa. Então, a compreensão exata aí do ciclo do carbono, ciclo da água, né? Do próprio nitrogênio, tá? Nitrogênio é muito importante para nós em termos de produção agrícola. É ali, né, o nitrogênio, fósforo e potássio, né, NPK, tá? São os elementos aí importantes para melhorar o desempenho das culturas, né, manter o solo fértil, né? Então são coisas que a gente tem que saber aí, né, diferenciar para poder entender melhor a questão da gestão ambiental, tá? A principal ameaça ao equilíbrio dos sistemas e dos ciclos, né? Os sistemas, né, ambientais, os ecossistemas, tá? É a poluição, né? E as grandes fontes geradoras de poluição, tá? São atividades humanas, né? Questões demográficas, hábitos de consumo e talvez por último aí essas atividades naturais, tá? Realmente o grande impacto, a grande geração de poluição vem do ser humano e das suas atividades. Tá aqui, né? Londres, né? Nos dias de hoje, tá? Londres na época da Revolução Industrial, né? Então você tem uma Londres nos dias de hoje, tá? Muito mais bem cuidada, civilizada, né?
Mas só que a Londres da Revolução Industrial era essa porcaria aí, né? N chaminés, todas queimando carvão mineral, né? Liberando uma quantidade absurda de fuligem, poluição, carbono. Quem vivia nessa Londres aí vivia muito mal, tá? Então a gente, né, chegou a estar pior em termos aí de poluição, né? Mas é uma coisa, né? Que é o efeito do que? Apesar de eu melhorar meus controles ambientais atualmente, eu tenho uma questão de hábitos de consumo e de demografia, que influencia muito a poluição. População mundial na história, está aqui do ano 1 até o ano 1000, existe aí praticamente uma estabilidade na quantidade de habitantes na Terra, está aqui alguma coisa aqui ao redor de abaixo de 1 bilhão, né, bem abaixo de seus 200 milhões, tá? Aí do ano 1000 em diante começa-se a ter aqui um certo acréscimo, mas uma curva bem suave em relação a quê? Em relação à curva que veio depois da Revolução Industrial, né? De 1800 para 2005 você vê uma queda, uma aceleração, né? Uma subida abrupta da reta, tá? É essa subida abrupta da reta que causa grande impacto ambiental. Por quê? Nessa demografia implica em que eu tenho muito mais pessoas, né? Um contingente muito maior de pessoas para poder consumir. E isso daí é que traz realmente, né, consumir gerando poluição, tanto na produção daquilo que eu consumo, quanto no próprio ato do consumo, né? Tá aqui, né, o nosso mapa conceitual, tá? Crescimento populacional leva a quê? Aumento do uso de recursos naturais. Quando você tem, igual você tinha ali, até 1 bilhão de pessoas no mundo, tá? Você consumir os recursos naturais a uma certa taxa na qual os recursos conseguiam se renovar ou então reequilibrar o sistema, né? Agora com mais de 7 bilhões, né, você desequilibrou isso daí. Hoje em dia a gente consome mais do que aquilo que a gente consegue, que a natureza consegue renovar em termos de energia no ambiente, né, no planeta Terra, tá? Então, o crescimento populacional aumenta os recursos naturais, o que aumenta o número de processos industriais e geração de resíduos, não só urbana, no geral, tá? Isso vai gerar o que? Poluição. Poluição urbana, industrial, agrícola, doméstica e natural, né? No ar, né? Provoca doenças respiratórias, na água provoca diversos tipos de doenças infecciosas, né? Além de aumentar o custo da obtenção da água, tá? No solo pode contaminar os alimentos e também pode causar, né, prejuízo à fertilidade do solo, tá? Isso tudo, né, alimenta o quê? O desequilíbrio ambiental. Os diversos tipos de poluição, né, pessoal? Atmosférica, né? Hídrica, sonora, solo, visual, térmica, luminosa, radiativa, né? Essa daqui é radiativa extremamente perigosa porque causa doenças muito rapidamente, doença extremamente grave, né? E é um tipo de poluição que ao longo do tempo, né, o elemento poluidor, tá? Ele demora muito para poder se degradar, né? A gente chama até de meia-vida, né? Se vocês forem estudar a respeito, vocês vão ver que igual a área lá em Goiânia, onde teve o acidente do César 137 na década de 1980, tá? A área ainda continua contaminada e vai continuar contaminada durante muitos e muitos anos ainda, né? Poluição extremamente perigosa, poluição radioativa. O desequilíbrio ambiental afeta a capacidade do planeta de sustentar espécies vivas. Várias espécies da fauna e flora já foram extintas, né? O homem é apenas uma dessas espécies que habita o planeta. Só que dentre todas elas, a gente é a que tem capacidade de causar um maior impacto ambiental, né? Um maior impacto ambiental negativo, né? E aí, por definição, ele deve se desenvolver e conservar o planeta ao mesmo tempo. Se ele destruir o planeta, para onde nós iremos? Não tem ainda resposta para isso daí. Então, ele tem que cuidar desse planeta.
Daí essa preocupação com cuidar do planeta, nós temos uma hierarquia de leis para poder cuidar da gestão ambiental, tá? Que eu tenho as normas ou leis federais, estaduais, municipais, né? A federal está acima, abaixo dela, estadual e municipal, né? Eu posso ser mais restritivo, né? Aqui no municipal do que lá no federal, mas não vice-versa, tá? Não posso fazer com que uma lei municipal venha a tornar uma lei federal menos restritiva, né? Em termos de gestão ambiental, desculpa, gente, né? O que a gente recomenda, né, é justamente, tá? Sempre tentar o que, né? Evitar, né, que a disposição, lançamento de resíduo. Eu devo tratar o resíduo, né, reciclar o resíduo, reutilizar resíduo. Mas o melhor para mim, né, o topo da pirâmide, né, o ideal é o que? Reduzir na fonte, né? O menos recomendável vem de cima para baixo, o mais recomendável de baixo para cima, né? Para prevenir poluição, né? Eu não preocupar com o resíduo, sim, reduzir na fonte, ou seja, nem chegar a gerar o resíduo. Aqui na sequência do livro, tá, pessoal? São citadas as normas, as principais normas aí de sistema de gestão ambiental, que é a British Standard 7750, né? É 7750, mas vamos conferir aqui, pessoal. Não sei se eu troquei esse número aí. 7750, certo, tá? O EMAS, que é um código ambiental da Comunidade Europeia, e a mais conhecida aí, que é a ISO 14001, né? Que é versão 96, é a versão antiga, já tem uma versão mais nova, 2015, tá? E outros sistemas, né, que não permitem certificação. Essas aí permitem ter um certificado de gestão ambiental. Segundo o autor aí, Barbieri, né, a empresa pode ter três tipos de abordagem ambiental. Tipo 1, controle da poluição, né, que é o tipo reativo. Tá? Tipo 2, preventivo, uso eficiente de insumos com internalização da variável ambiental. E o tipo 3, né, gestão estratégica, questão ambiental disseminada na empresa toda, que é o que prega, por exemplo, a ISO 14001. Aqui um exemplo, né, de política ambiental de empresa certificada, tá? Usinas Reunidas Seresta, empresa do setor sucro-alcooleiro, assume os seguintes compromissos, né? Melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental, assegurar o atendimento à legislação ambiental, isso daí é obrigatório, todo mundo tem que atender a legislação ambiental, né? Conhecer aspectos e impactos ambientais relacionados às suas atividades, aprimorar seus processos para o serviço visando a prevenção da poluição, né? Ou seja, o aspecto da prevenção, né, e não do cuidar do resíduo. Uma outra política ambiental é da Eurofarma, né, novamente buscando o quê? Né, aqui, ó, prevenir, né, a poluição e conservar os recursos naturais. Né? O conceito de sustentabilidade, né, o objetivo de desenvolvimento sustentável é alcançar equilíbrio, tá, entre o meio ambiente, a sociedade e a economia, né? Ou seja, entre o social e o ecológico, o que for suportável, porque às vezes, né, para o benefício social, ou seja, eu não desmatar determinada área, mas só que as pessoas precisam da área para poder sobreviver, né? Tem um suportável ali, tá? Tem a linha entre ecológico e econômico viável, né? Aquilo que eu agrido o ambiente até um certo ponto, até não impactar na geração da economia, que vai impactar ali também na geração social, que entre econômico e social eu tenho equitativo. O caminho, o encontro entre os três aqui seria o sustentável. Essa questão do sustentável, né, você tem que lembrar, né, que é sempre o que? O ideal é prevenir, né, reduzir o consumo ao máximo, os 3 R's, reutilizar produtos, né, e materiais enquanto puderem ser reutilizados, tá? E por último, reciclar aqueles que tiverem chegado ao fim de sua vida útil.
tem o conceito dos 3 R's, eu também tenho o conceito dos 5 R's, né? E a visão nossa de engenharia, né, eu tenho que enxergar em termos de desenvolvimento sustentável, né, ambiental, social e econômico, eu ter um sistema de gestão ambiental, buscando melhoria contínua, onde eu vou olhar os recursos naturais energéticos que entram, tá? Os meus processos de fabricação, tentando fazer com que eles sejam cada vez mais limpos e ecoeficientes, né? E naquilo que eu não consegui prevenir na geração do resíduo, tá? Eu tratar os efluentes industriais, né? E tudo isso eu trabalhando com um sistema de indicadores para que eu possa acompanhar todas essas etapas aqui de processos, né, do meu produto ou do meu serviço. Ao entrar, né, o material, você busca reduzir na fonte o consumo dos materiais, das matérias-primas e das energias, né? Dentro dos processos, tá? Minha preocupação aqui, produção mais limpa, né? Que é o que? Eu dentro do processo de produção, eu sempre buscar o que? Técnicas mais eficientes, né? Porque o conceito muda, né? O conceito, ele deixa de ser um conceito a gente chama de fim de tubo, eu preocupar com o resíduo gerado no final, para eu preocupar com reduzir, prevenir a geração de resíduos. Que é o que está aqui, né? O conceito de fim de tubo, eu pego o que, tá? Eu pego aqui resíduos, né? Desperdício de recurso e resíduo e faço a preocupação com a disposição apenas, né? Dispor adequadamente, que era uma visão mais antiga, tá? Na visão de trabalho e produção mais limpa, eu tenho o quê? O projeto já baseado na análise ciclo de vida do produto, ou seja, no projetado produto já me preocupo como é que ele vai ser disposto, tá? E se ele vai gerar resíduo, quanto menos resíduo gerar, melhor. E aí nesse projeto, não só do produto, mas do projeto também do processo de produção, tem essa preocupação de gerar o mínimo resíduo possível, né? Prevenção na fonte poluidora e minimização da poluição, né? O reuso dos resíduos, né? Ou seja, por exemplo, uma água que eu jogava no rio sem tratar, eu opero com ela em ciclo fechado para poder reutilizar aquela mesma água sem impactar tanto o ambiente, né? No consumo do produto, tá? Eu ter opções de reuso, reciclagem ou reparo, e não um produto descartável, né, para poder minimizar o descarte, né, sempre buscando tudo o que aqui, né, resíduo mínimo e disposição mínima. Essa é o conceito de produção mais limpa. Está lá, produção mais limpa, né, minimização dos resíduos e emissões, reutilização dos resíduos e emissões. Nível 1, redução na fonte através da modificação de processo e modificação no produto. Nível 2, reciclagem interna, ou seja, dentro da própria empresa eu reciclo o produto, tá? E o nível 3, né, eu busco a reciclagem externa, ou então que o produto consiga ser absorvido nos ciclos biogênicos, que basicamente é o que, tá? Eu acelerar a biodegradação do produto, que é o caso, por exemplo, hoje em dia das sacolinhas, né? Sacolinhas plásticas, o pessoal consegue fazer elas com um certo elemento que facilita a biodegradação delas mais rapidamente do que seria o plástico comum dentro do meio ambiente. A análise de ciclo de vida é uma coisa muito importante dentro da gestão ambiental, né? Que é identificar os principais impactos ambientais dos processos para de uma empresa, tá? Você pega a empresa e vai analisar, né, como é que ela trabalha, você vai analisar os materiais, a matéria-prima que entra no processo de fabricação, os processos de fabricação, a embalagem que essa empresa usa, os meios de distribuição, a forma como é usada e a disposição final. Você vai analisar todo o ciclo de vida do produto, tentando o quê? Tentando usar o mínimo de material possível e o máximo possível de materiais renováveis, fabricar gerando o mínimo de desperdício e o mínimo de geração de resíduo e o máximo de reaproveitamento ou reutilização ou reuso, né? A embalagem, né, o mais eficiente possível, gerando o mínimo de resíduo, o máximo de reutilização reciclável, né? A distribuição com o menor impacto possível em termos de poluição, tá?
Que a questão, por exemplo, transporte rodoviário tem um certo impacto, transporte ferroviário tem impacto muito menor, entenderam? No uso, tá? Gerar o mínimo possível de resíduo e descarte, o uso mais ecologicamente possível. E gerar disposição final, né? Gerar o mínimo de resíduo a ser disposto. E se eu tenho resíduo a ser disposto, que esse seja um resíduo biodegradável e biodegradável o mais rápido possível, né? Com menor tempo de vida para biodegradabilidade no ambiente, né? Que tem, se vocês forem buscar aí no Google, tá? Vocês veem lá, né? Não sei quantos anos para um copo de plástico sumir no meio ambiente, não sei quantos anos para um chiclete sumir no meio ambiente, por aí vai. Dentro com sustentabilidade, né? Ainda temos que uma evolução do P mais L, o P mais L é focado no processo de fabricação, tá? Uma evolução desse conceito, eu tenho que eu já tenho a minha preocupação em já desenhar o produto ecoeficiente, ou seja, ecologicamente mais correto, tá? E ainda estimular o consumo sustentável, né? Que através desses, vocês têm selos e informações nas embalagens dos produtos, tá? Que vão falar, ó, qual que é o material, se ele é reciclável, né? Esse tipo de coisa. Ou seja, eu tento estimular um consumo mais sustentável, ou seja, eu atuo na entrada do meu processo, no processo de fabricação, na saída, e ainda busco conscientizar o meu consumidor. Em termos de quando eu não consigo, né, ou então já, apesar de ter feito a redução lá no início do processo, né, a minimização na fonte, a minimização de geração de resíduos, né, na fonte, a minimização da geração de resíduos, processo de fabricação, eu ainda tenho um resíduo no final, o que eu faço com esse resíduo, né? Toda empresa deve ter o seu plano de gestão de resíduos, todo município também deve ter. E nós temos a questão da logística reversa, que é uma lei. Deixa eu passar para o próximo slide. Aqui, acho que está mais para frente. Logística reversa é uma lei que fala sobre a responsabilidade de determinados fabricantes de determinados produtos têm de recolher o resíduo gerado pelo seu produto, tá? Em termos, né, de gerenciamento de resíduos, né, eu tenho sempre essa preocupação, né? Processo, resíduo gerado, caracterização, classificação, né? É perigoso porque tem resíduos perigosos, tá? Exemplo, né? Uma seringa de um hospital, resíduo perigoso, né? Ele tem que ser o quê, tá? Ele tem que ser armazenado de forma, transportado de forma, né, correta ali, como resíduo perigoso, né? Requer pré-tratamento, né? Deve ser pré-tratado, ou seja, se eu tenho um resíduo, por exemplo, contaminado, tá? Eu tenho que, antes de dispor dele, descontaminá-lo, para depois fazer destinação final, né? Quando o resíduo não é perigoso, né? Você tem um armazenamento temporário aqui, tá? A partir daí, né? É possível reciclar ou reutilizar, né? Se sim, passa para essas etapas. Se não, eu vou analisar se requer pré-tratamento ou não. Se requer pré-tratamento, né? Em termos de, por exemplo, tá? Eu tenho um resíduo que não é perigoso, tá? Porém ocupa muito volume, mas de alguma forma eu consigo reduzir o volume desse resíduo, talvez retirando a sua umidade. É um pré-tratamento, tá? Para depois ser disposição final no menor volume possível, né? Isso aí então é o ciclo, né? Fluxograma de gerenciamento aí de resíduos sólidos, né? Aqui vem a lei, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Obrigados a estruturar e implementar a sistema de logística reversa, né? Os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de agrotóxicos. Então, é obrigatório quem fabrica agrotóxico, né? Recolher de volta ou receber de volta as suas embalagens, pilhas e baterias também, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, né? E produtos eletroeletrônicos ou componentes. São empresas que são obrigadas a receber de volta o resíduo gerado pelo seu produto. É uma lei.
Isso se chama, o processo se chama logística reversa. Aqui fazendo aqui o resumo, tá? Escala de prioridades, né? Prioritariamente devo prevenir a geração através de modificação de processo, uso de tecnologia limpa, substituição de matéria-prima de insumos. Se eu não conseguir prevenir, eu devo minimizar a geração de resíduos, otimizando processos e operações. Se eu não conseguir nem prevenir a geração de resíduos, nem minimizar a geração, né, naquilo que não deu, né, eu devo reaproveitar através de reciclagem, recuperação e reutilização. Né? Naquilo que eu não conseguir nem prevenir, nem minimizar e nem reaproveitar, eu vou tratar esse resíduo, tá? E aquilo que sobrou eu vou dispor de maneira adequada, a disposição adequada do resíduo gerado. Para não haver dúvidas, pessoal, essa coisa de preocupar com o meio ambiente, né? Tem espaço para todo mundo, não sei o que, isso é uma propaganda, marxismo cultural, papum pepi, né? Analisa aqui, né, pessoal, ó, número de dias fortes de dias com chuva forte em São Paulo, tá? Ali são chuvas com mais de 100 milímetros, né? 100 milímetros são 10 centímetros, tá, pessoal? É muita chuva, né? Em um dia só, tá? Entre 1961 e 1970, você não tinha esse tipo de chuva forte em São Paulo. Na década seguinte, você passou a ter um dia, né, por ano desse tipo de chuva forte em São Paulo. Depois, 81 a 92, isso manteve até 2010. 2011 a 2020, houveram aí 6 dias de chuva em São Paulo com mais de 100 milímetros por dia de chuva, tá? No dia de chuva, né? Quando eu passo, ao invés de 100 milímetros, passo para poder analisar 80 milímetros, né? Isso, né, tá aumentando, né, muito mais, tá? Ali eu mudei só realmente parâmetros, aí de ser 100 milímetros passou a ser 80, né? Que continua sendo uma chuva que numa cidade causa grande impacto, principalmente se for esses 80 milímetros concentrados talvez em períodos de 1, 2 horas, né? É um impacto muito grande dentro da cidade, ou seja, o impacto, a mudança climática não necessariamente é um aquecimento, apesar de que o aquecimento já está sendo notado, tá? Mas com certeza já está sendo notado, né, comprovadamente, que os eventos climáticos estão se tornando cada vez mais o que? Catastróficos, né? Ou seja, cada vez mais eles causam impacto negativo dentro da vida do ser humano, dentro do planeta. Fecho aí com esse provérbio indígena, tá? Em relação à sustentabilidade, né? Em relação à gestão ambiental, né? Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto, o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro, né? Eu não posso, tá? Tratar o econômico acima do ambiental, porque uma hora eu não tenho aonde eu morar. Pensem sobre isso. Até mais, pessoal.